Vamos lá, tá começando mais um Sexualidade em Pauta, podcast do Grupo de Extensão Universitária da Univap, sexto semestre de Psicologia. Eu, Gustavo. Catarina e Loica. E hoje a gente tem o apoio do grande Saga, mestre Saga, técnico de som. Depois ele vai deixar aí as redes sociais dele para propaganda. Contratem o Saga. E o tema do dia é consentimento. Então a gente está falando de sexualidade, educação sexual. E a ideia é a gente falar um pouquinho sobre consentimento. Para falar de consentimento, nada melhor do que a gente começar discutindo o que é consentimento, certo? Certo. Vamos E começar por aí. O que a gente acha que é consentimento? O que a gente pode definir como consentimento? O que vocês acham? É pra chutar? Para chutar, vamos chutar. Eu acho que consentimento, eu consigo pensar num exemplo, né? Tipo, falar não quando alguém quer fazer coisas. Falar não. Falar não. Eu acho que é você impor o seu limite. Sim. E a pessoa respeitar isso. Isso se trata de consentimento. Eu acho legal, porque a gente vai discutir muito isso, né? E tem essa questão de sempre estar a questão do consentimento ligado a algum tipo de assédio, né? Algum tipo Sim. de coisas prejudiciais, né? Então, talvez seja um mito que a gente tenha que elaborar um pouco melhor. Mas teve uma estudiosa que eu esqueci aqui, um artigo que a gente pegou, depois a gente pega até a referência e coloca, que definiu legal aqui o que é consentimento, e ela colocou que ele parte de 3 grandes pilares, né? Que ele é consciente, ele é voluntário e constante. O que vocês acham que a gente pode falar sobre ser consciente? Por que o consentimento tem que ser consciente? A pessoa tem que estar nas dinâmicas funcionais dela, Ela né? tem que estar funcionando bem. Tem que estar funcionando bem. Não pode estar drogada, Não não pode. álcool. Ela tem que estar na normalidade dela ali. Pra que ela consiga colocar esse limite e dar esse consentimento. Então, e ela tem que saber sobre o que ela está consentindo, né? Também. Se ela está com algum tipo de alteração de consciência, seja por droga, por álcool ou por qualquer coisa, por um torpor, ela não vai não saber o que ela está consentindo. Então esse é o primeiro pilar, né? A pessoa tem que estar sabendo o que está fazendo. Nas faculdades mentais dela. Viés da consciência, nada de inconsciente, galera. Não, e acho que mais importante, a pessoa que está junto, né, tem que saber discernir, né, se a outra está consciente ou não. Assim como essa outra pessoa também precisa estar consciente, Exatamente. Né? Tem que ser dos dois lados. E voluntário? O que a gente pode definir aí como sendo voluntário? Voluntário. Eu acho que não pode ter uma coerção, né? Então você não pode ser manipulado, coagido a agir de certa maneira. Eu acho que você tem que estar disposto. Você tem que estar disposto àquilo. Não tem que sofrer nenhum tipo de pressão psicológica, né? Isso. Coerção, chantagem, psicológica ou física, né? Tem também a questão da pressão física, né? Então, qualquer tipo de coerção, ela pode estar relacionada a um não consentimento. Sim. Né? Então ela tem que ser voluntária. E ser voluntário também pressupõe que ele é dado livremente. Então ele é voluntário e é dado livremente. Uhum. E se ele é dado livremente, aí já leva para o terceiro fator, que ele é constante. Então se ele é constante, ele tem que ser sempre respeitado do ponto de vista que ele pode ser revogado e o limite dele pode ser alterado a qualquer momento. Então não é porque a pessoa deu o consentimento em um determinado momento que em outro momento ele continua. Uhum. Né? Isso é até muito comum nas práticas de BDSM, né? Então você tem que usar a palavra certa para pedir para que aquilo pare. Tem um contrato de consentimento? Tem. Tem? Tem. Explica mais isso. Não, é sério mesmo, não entendo do assunto. A nossa gata acabou de derrubar a luz. Se tivermos alterações na luz, foi por causa da gata. Não, mas é essa ideia mesmo de você dar consentimentos enquanto as práticas vão acontecendo. Você não tem um consentimento geral, né? Você tem consentimentos enquanto as ações vão acontecendo. Então esse consentimento é constante. É isso que torna o consentimento... E esses 3 pilares juntos, né? A pessoa tem que estar consciente, ele é voluntário, não pode ser coagido, e ele tem que ser constante, né? Então tem que estar sempre ali sendo renovado. A gente vai discutir um pouco mais depois sobre questões maritais e a gente vai elaborar mais um pouquinho sobre essa questão do constante, né? E aí, a gente partiu de um artigo que chama
Teaching Sexual Consent to Young People in Education. É uma revisão sistemática feita na Austrália, então significa que são artigos mais ou menos elaborados ali dentro do território australiano ou em língua inglesa, mas que dá uma noção bem legal de como essas práticas estão sendo ensinadas. Uhum. Dá para a gente fazer um paralelo também com práticas no Brasil. Eu acho legal a gente discutir um pouquinho sobre esse artigo, e ele teve algumas descobertas. A primeira delas é que muitos programas de educação sexual, eles são curtos, eles são pontuais. Eles têm sessões ali de 1 a 2 horas e estão em ambiente universitário. O que vocês acham disso? Da primeira descoberta que eles fizeram nesse artigo? De ser ser curto. E também de ambiente universitário. Né? Ele é específico, ele vai acontecer só em um determinado momento. Vou lá? Fala. Eu acho que assim, a questão de ser pontual é a mesma coisa que está acontecendo em relação à prevenção de saúde mental. Então, você tem uma ação que acontece pontualmente, e aí depois você não tem uma recorrência dessa ação. Então, você não tem o reforçamento. E aí, essa informação, ela se perde. E o meio acadêmico, então, você exclui uma grande parte da população que estão em outros espaços. Temos visita? Oi! Lindona. Aí, ó, isso é um exemplo de não consentimento. E que deveriam estar em outros espaços, porque a gatinha não está no espaço Também. acadêmico. Então, não, pode seguir, eu concordo. Concorda? A segunda descoberta que eles fizeram aqui, ó, que era aquilo que a gente estava falando no começo. O esses programas, eles enquadram consentimento dentro de um conceito de riscos, né? Dentro de um conceito de alguma coisa que vai ser prejudicial às pessoas, né? De riscos potenciais impactos negativos da atividade sexual. É como se... Que era o que a gente estava falando também. Você vai fazer sexo, é ruim, não faça. Então, é nesse momento desse impacto negativo que a educação para o consentimento acontece. Em contraposição a relacionamentos saudáveis. Então, eles não ensinavam o consentimento dentro do contexto de relacionamento saudável. Ensina consentimento dentro do contexto de práticas abusivas, né? Vocês enxergam dessa forma também, que acontece isso? Aqui no Brasil, por exemplo? Eu acho que as pessoas, no geral, não têm muito essa ideia de consentimento aqui. Tipo, tá sendo mais discutido, mas eu acho que isso não é devidamente discutido, não é devidamente trazido para quem precisa, porque para quem tem acesso, isso é até que falado, mas para quem não tem, não é muito divulgado, não tem muitos meios para que isso aconteça, não tem muitas políticas públicas para que isso aconteça. Pelo menos eu vejo dessa forma. Não é muito falado em situações que deveriam acontecer. Então, independente se são relacionamentos saudáveis ou não, no Brasil eu vejo como algo que não acontece. Não é falado sobre consentimento nas práticas de educação? Não da forma como deveria. Entendi. Não é tão trazido, assim, a pauta em si. É conversado por cima. Mas eu vejo essa questão não levada tão a sério, necessariamente. Legal. Você concorda? Eu concordo. E eu sinto que a gente deveria ter uma dissipação maior dessas relações saudáveis, como elas são construídas. Que a gente, às vezes, coloca tanto holofote no abuso, no assédio, que a gente não sabe como construir relações boas. E a gente sabe definir o que é, mas a gente não sabe definir o que não é. Isso, a gente fica sempre preso a relacionamentos que são uma bosta. É isso aí. Tem uma outra coisa interessante que eles encontraram nesse estudo, que esses programas de educação sexual, e ainda voltados para consentimento, eles raramente envolviam os próprios jovens dentro da definição do que seria o programa. Então eles não eram escutados, né? Alguém definia o que eles tinham que ser educados sobre. Então o design do programa não continha nenhuma opinião deles. Vocês veem isso acontecendo no Brasil também? Se acontece. É só o que acontece, inclusive. Quando acontece, normalmente é isso, né? A gente não tem tantas estratégias para incluir essas crianças, até porque não se tem muito preparo para as pessoas que falam sobre isso, né? Então,
Quem vai falar sobre isso traz o assunto determinado, mas eu sinto que não pergunta necessariamente para as crianças o que elas já sabem, o que elas querem saber. E normalmente é sempre atrelado a um público mais jovem que já está sexualmente ativo. Não é uma coisa trazida desde lá de trás. Então a pessoa vai aprender o que é consentimento só com 16 anos. Sim. Sabe? Então, assim, é muito complicado, eu acho, essa questão. Pensando em gravidez na adolescência, você aprender o que é consentimento. Depois de 16 anos, já Exato. aconteceu. O abuso já aconteceu. A gravidez já aconteceu. Já tem um problema de saúde pública. Legal. E o último da lista de descobertas desse artigo foi que muitos desses programas não eram inclusivos o suficiente. Eles não tinham diversidade, seja racial, de gênero e etc. Vocês veem isso acontecendo também? Com certeza. Pra mim é até uma dor, né? Porque não existem métodos conceptivos pra lésbicas, não existe, sabe? O método é você cortar a camisinha, né? E usar algo que já é preparado para um relacionamento heteronormativo, um relacionamento homoafetivo. Então, os métodos, eles ficam ali num lugar de ineficazes mesmo. Então, os métodos já não abrangem a comunidade, as discussões não abrangem. Então, você fica nesse lugar de marginalização sexual. Independente de identidade de gênero ou questão racial, enfim, tudo engloba e não é muito trazido para essas dinâmicas de diversidade. Legal. Então esses foram os 4 principais temas. Eu acho que é legal a gente elaborar um pouquinho sobre todos eles, né? Tem coisas bastante aí que a gente pode explorar. E talvez começar por essa abordagem positiva. O que seria uma abordagem positiva dentro da educação sexual voltada para o entendimento e compreensão do que é consentimento? O que a gente pode imaginar? O que é uma educação positiva? Para tirar o foco dessa coisa que é do abuso, do que é prejudicial, e trazer para uma questão mais positiva de desenvolvimento da sexualidade. Bom, uma questão mais positiva. Eu acho que é uma coisa que precisa estar no acompanhamento do desenvolvimento infantil desde cedo. Então, para que a pessoa entenda, porque normalmente é o que a gente falou, né? A gente só vai falar sobre aquilo quando a criança já está, o pré-adolescente, adolescente já está ativamente na fase sexual. E isso acaba que a gente fica focado nessa questão de abuso, do falar não, da questão do limite e tudo mais. E, de novo, não estamos falando que não é importante. Só que é uma questão que eu vejo que a gente é como se... Aí eu já vou colocar um outro assunto também, que depois a gente pode falar, eu acho que a gente vai abordar, que é a gente não vê o corpo das crianças como individual. O corpo da criança é coletivo. Mas vamos emendar aqui, pra gente elaborar bem sobre isso. Sim. Vamos emendar até um outro tema. Vamos falar sobre isso, mas vamos falar também, tem idade para ensinar? Não. Tem idade para ensinar consentimento? Tem idade certa para ensinar... Desde a concepção da criança, ela já precisa... A família, é aí que você começa, com a família. A família precisa estar sabendo o que precisa fazer, o que deve falar, como deve agir. Porque como é que você vai construir um ambiente seguro para uma família que chega para uma criança de 5 anos e fala: e você, como é que tá o namoradinho? Que vê uma criança de 5 anos com um amiguinho e fala: eles vão casar quando crescer. Você está sexualizando aquele corpo, você está sexualizando aquela criança. E tem a questão da criança ser tocada também, né? Assim, tipo, todo mundo quer apertar, abraçar... E não pergunta se a criança quer ou não, né? A criança já é ensinada que ela tem que ceder naquele momento. Sim. Ali ao abraço, ao aperto... E a gente não impõe esse limite, porque quando a criança fala que não quer, ou começa a chorar, ou então, sei lá, de repente até mesmo é agressiva com a pessoa, a gente fica chocado, porque a criança, ela tem que aceitar. Tem que ser amigável, Tem que ser amigável, ela tem que aceitar aquele corpo estranho te abraçando, te beijando. Então, assim, é uma questão muito complicada para você tratar de conhecimento para uma criança que foi criada assim. Ela não vai saber o limite dela, ela não vai saber como é que eu faço a partir de aqui, como é que eu falo não. Sabe? Ela não vai saber falar não. E você cria espaço para abuso, né? Não, totalmente. Quando a criança sabe falar não, a chance dela ser abusada psicologicamente é muito menor. Entendeu? Então, quanto mais cedo a gente começar,
melhor. Desde com a família, E com aí todo você mundo, tem o o ambiente jeito da certo de criança. fazer com as crianças, né? Como é que você acha? Como é que vocês acham que essas crianças têm que ser educadas? Que tipo de abordagem tem que ser feita com elas? Tem que ser tratado a educação sexual no geral. Que é justamente essa questão de você falar sobre o seu corpinho. Tanto é que aqui, né, eu trouxe um livro, gente, ó. Ui, quase caiu. É da Leiliane Rocha, que a gente usa bastante de referência. E ela fala que a gente precisa estabelecer o limite de falar para a criança que o corpo é dela e que ela pode dizer não, que se ela quiser. Ela não pode machucar o corpo dela, ninguém pode machucar o corpo dela ou de outras pessoas, então ela não. Para você entender também esse limite do corpo do outro e o meu corpo. Meu corpo tem partes íntimas, só as pessoas que cuidam de mim que podem e que fazem parte da minha rede de proteção que podem tocar nessa parte. Então você já vai estabelecendo o limiar. Então, assim, eu sou cuidado na minha rede na minha rede, o que ela fala? Rede de proteção, tem minha avó, minha mãe e meu pai. Só essas, e sei lá, o professor, de repente, da escola, que daí já se torna uma outra questão, mas são pessoas que fazem parte da rede de proteção que podem tocar, e lembrando, né, são toques rápidos, são coisas que acontecem rápidas, mas mesmo assim a gente tem que chegar e falar, licença, vou te limpar, tem que ser avisado, tem que ser falado, tem que ser uma coisa que acontece com ela consciente. Então, aqui, são partes que as pessoas podem ver, mas das quais não podem ficar tocando. Não, que as pessoas que podem ver, mas não podem ficar tocando, e ninguém pode beijar na boca. Essa autora, inclusive, ela fala muito sobre isso, né? Que tem pais que até os 30 anos da pessoa ficam beijando na boca. Gente, isso assim, beijar na boca de criança é um absurdo, assim. Pra mim também não rola. Eu sei que tá muito relacionado com atos de afeto, em relação da mãe com o filho. Mas a gente tem que pensar no significante quando você comete o ato. Exatamente. Isso pode trazer consequências dela confundir esse afeto de pessoas estranhas, de pessoas, enfim, de ela só receber o afeto dessa forma. Nenhum toque do meu corpo deve deixar com medo, vergonha ou ficar em segredo, né? Porque normalmente quem abusa sexualmente vai falar que não, você não pode contar pra ninguém, não sei o quê. E essa criança vai sentir medo, vai ser ameaçada. E ela tem outras formas de demonstrar isso que ela está passando, né? Então, a criança querer ou não ir com aquela pessoa, isso pode ser um indício de abuso, como também pode ser que a criança é mais introvertida, pode ser que ela não queira naquele momento porque ela está fazendo alguma outra coisa, assistindo TV, jogando um videogame, fazendo um desenho. Então, a gente tem que ver... É uma abrangência... que são coisas que, se a gente se coloca no lugar como adulto e fala, um adulto não precisa... Eu posso muito bem chegar e falar, não vou fazer isso agora. Por que eu posso? E, sei lá, o meu sobrinho, que tem 9 meses, que depois vai fazer 5 anos, não vai poder falar não, entendeu? E então aí você falou que a criança às vezes tem medo do toque, não consegue falar. Tem um outro ponto que talvez seja tão importante quanto, e que os pais... não são treinados para isso, a gente na sociedade no geral não é treinado para isso, que é identificar os sentimentos, né? Identificar os sentimentos e expressar esses sentimentos, né? Assim, a criança conseguir falar, estou com medo, ou não estou me sentindo bem por determinada coisa. Demanda de um repertório. Então essa criança, ela não precisa necessariamente ser treinada em relação apenas a identificar partes do corpo ou consentimento. Óbvio que isso tem que acontecer, né? Mas tem essa outra parte de identificar os sentimentos que é tão importante quanto. Sim. Então é um treino para a vida da criança, mas é também um treino para ela identificar em situações desagradáveis ou agradáveis, ela vai expressar aquele sentimento e ela vai lidar da falar, melhor forma, né? Tem um livro muito legal sobre isso, gente, que se chama Emocionário. Depois a gente pode deixar a referência para vocês. Eles explicam basicamente emoções primárias e secundárias. Então você pode mostrar para a criança, pode ler com ela, conversar sobre as emoções. A gente mesmo aprende algumas emoções que a gente nunca imaginava que teria nome, de repente. Sim. E também desvincular emoções, porque tem emoções que são muito parecidas, tipo raiva e... ai, meu Deus. Felicidade, alegria e felicidade são muito similares e às vezes a gente mesmo não consegue diferenciar, pensando que somos adultos. Imagina para uma criança que sente tudo ao mesmo tempo. E voltando em outros aspectos dessa abordagem positiva, né, do ensino de consentimento,
um dos aspectos também importante é valores pessoais, né? Falando não só das crianças, dos adolescentes, mas também de adultos, né? Quais valores esses adultos têm, né? O que é importante, né? Você estava falando de práticas BDSM, existe uma regra de consentimento, então são adultos passando por essas regras e eles têm um conjunto de valores entre eles, né? O que vocês acham disso, dessa questão dos valores serem encarados nessa abordagem positiva para o ensino de consentimento na educação sexual? Eu acho que uma criança que foi ensinada e se tornou adulto depois de passar por uma boa educação positiva, uma educação sexual, esses valores eles não vão ser nem um pouco... ela não vai ter dúvidas. Ela vai querer estabelecer isso logo de cara, vai ser uma coisa natural. E ela vai poder falar que não, pode ser que um dia eles queiram fazer aquilo, mas no outro não. E isso não vai ficar confuso na cabeça da pessoa. Ela vai conseguir dar esses limites muito mais bem estabelecidos. Então, tendo tudo isso, toda essa base, eu acho que isso acaba ajudando a pessoa, não só na questão BDSM ou sexual em si, mas em todos os aspectos da vida dela, né? Porque é disso que se trata a sexualidade também. E você falou um negócio legal, né? Assim, com um parceiro, né? Você tem que conseguir ser aberto com o seu parceiro e comunicar desejos e necessidades, né? Você também está ligado ali a essa conexão com o parceiro. E você precisa saber o que você está sentindo para você conseguir comunicar. O valor primordial é o diálogo. Independente que seja com sua família, com seu parceiro. Porque você precisa expressar aquilo que faz sentido para você, o seu limite. Falar o que você quer, o que você não quer, estabelecer esses limites. E que esses limites sejam saudáveis, né? Com você e com os outros, né? Então tem que ter ali essa questão do limite combinado entre todos, né? Cada um tem que ter essa conversa para estabelecer esse limite, certo? Agora que a gente abordou essa questão de como ter uma abordagem positiva, né, do consentimento, vamos voltar para a escola, né? Falando ali das crianças, a gente falou um pouco do como ensinar elas, mas hoje as escolas, elas têm uma prática que olha a sala de aula ou elas conseguem olhar o todo? Família, Nossa, é muito difícil. Os cuidadores. Como é que as escolas estão hoje? O que vocês veem nas escolas hoje? Então, é muito difícil você colocar a responsabilidade toda na escola, porque os professores estão muito sobrecarregados com muita coisa, é muita coisa que acontece durante os dias na escola, então não dá para... Assim, escolas privadas e que tem poucos alunos em sala de aula conseguem ter um olhar mais individual, dependendo. Agora, uma escola pública que tem muitos alunos em uma sala de aula, que tem uma hiperlotação nessas salas e os professores não são bem pagos, muita gente saindo por conta de burnout, tem muita coisa que acontece para que isso seja em si uma preocupação. É claro que e tem que ser, porque muitos desses casos aparecem, obviamente, na escola, mas eu sinto que a escola não tem esse preparo devido, mas não muito por conta só da falta de infraestrutura. É por uma questão de não saber muito bem por onde começar também e não ter o tempo devido, não só questão de preparo, mas como fazer. Não ter tempo, não conseguir tomar aquilo como uma prioridade. Então, é bem complicado. Vamos falar desse como fazer, porque isso é interessante, né? Como é que a gente faz para tornar acessível para esse jovem, para tornar interessante para o jovem e para a criança? O que a gente pode trazer para esse conteúdo de educação sexual e consentimento que faça que seja interessante para esse pessoal? Tem que trazer primeiro, a gente tem que pensar na fase do desenvolvimento que aquele indivíduo está. Então, se é uma criança de 2 a 4 anos, é uma abordagem, uma criança de 5 a 8 anos é outra. Então, é uma questão, primeiro pensar na fase do desenvolvimento que ela está, para daí sim você pensar em como que aquilo se torna acessível ou enfim, que fique melhor naquela... como é que é o nome disso? Naquele contexto da criança. Tem uma frase que eu gosto muito, que é nada sobre nós sem nós. E é justamente sobre isso. Se você vai falar com um adolescente, escuta o adolescente. É sobre ele. Ele precisa ser escutado. A gente primeiro precisa entender o que ele sabe para depois... acho que isso é interessante que a gente falou no começo, né? Foi umas descobertas lá do estudo, né?
Ele falou que não envolve o jovem na concepção do que vai ser ensinado, né? Se eles fossem ouvidos, né, talvez aquilo ficasse mais interessante. E a gente muitas vezes pensa que se a gente não fala sobre o assunto, a gente está preservando, né? Então, quanto mais tarde você começa, quanto mais maduro você está para começar as suas práticas sexuais, mais saudável você vai ser. E é praticamente o contrário, né? Porque a gente sabe que eles vão se envolver em práticas de conteúdo de sexualidade em idades diferentes, né? Essas práticas podem ser do próprio ato sexual, dependendo da idade deles, mas também práticas de sexting ou outras práticas que eles vão estar envolvidos. Uhum. Então, se eles não tiverem a educação adequada, quer dizer, naquele momento adequado, eles não vão saber os níveis de consentimento e até quais são os seus próprios limites e os limites dos outros. Sim. Né? Então, um especialista ajudando a desenvolver quanto mais cedo possível essas consciências e de consentimento, melhor. Né? E envolvendo o jovem dentro dessa prática, ele pode também ajudar a trazer que tipo de demanda e como que ele quer receber isso, né? Porque a gente pode usar uma variedade de ferramentas, né? Então a gente pode usar oficina, a gente pode usar desenho, pintura, todos os tipos que a arte possibilita. Então foto, música, poesia, qualquer coisa que... Jogos, isso. Né? Jogos. Todo jovem gosta de jogo, eu acho. Né? Em algum nível. Então, videogames, games, etc., a galera vai gostar e vai se envolver mais, né? Então, seja jogo de tabuleiro ou jogo de cartas. Né? Sim. E funciona bastante, né? Teve até acho que foi inclusive um projeto de extensão, se eu não me engano, que a Faculdade Federal da Bahia, também acho que, se eu não me engano, fez um joguinho, um kit de jogos para fazer com as crianças. Então, tipo, tem coisa para você botar no chão, para eles brincarem de, sei lá, jogar, meio como um negócio meio amarelinho, assim, sabe? Também, e depois ter uma situação e você poder falar sobre aquilo. Tem muita coisa que dá para fazer com as crianças. Se você perguntar também, elas dão ideias. Vou jogar um dado aqui, e aí vocês elaborem pra gente. Tá? Elaborem. A mesma pesquisa, ela destacou que muitos desses programas de educação voltado para consentimento são predominantemente voltados para a mulher heterossexual branca. Claro que a gente está falando da Austrália, a maioria lá é branca, mas eu acho que isso vai representar também um pouco do Brasil. Elaborem pra gente aí. O que vocês acham disso? É direcionado para mulher heterossexual e branca. Quer começar? Vou começar, né? Eu? Começar. Bom, a questão de estar atrelado principalmente à questão heterossexual, vou começar por aí, a gente acaba negligenciando, muitas vezes tem sido negligenciado, agora não tanto, mas essa questão de diversidade, né, que foi o que a gente tinha falado. Então, eles são muito mais voltados aos relacionamentos heterossexuais, muito porque também se fala muito, quando a gente fala de abuso e de tanto psicológico quanto físico, quanto sexual, normalmente a gente atrela a questões heterossexuais, sendo que existem também casais lésbicos e gays que são tão tóxicos quanto, que acontecem abusos, e que eles não sabem também colocar esse consentimento em pauta. Então a gente começa por aí, né? É mais voltado para a questão heterossexual, por uma questão muito cultural, porque é uma sociedade completamente heteronormativa. Então a gente começa por aí. E mulheres brancas, gente, assim, sempre foi assim. As questões que são minoritárias normalmente são deixadas de lado. A gente não, quando são pessoas de diversidades diferentes, elas não são tão atreladas a isso. Normalmente se trata de uma classe média, uma classe heteronormativa e, portanto, isso também vai ser atrelado a pessoas brancas, principalmente mulheres, que normalmente são mais atreladas a quem sofre isso. Tanto é que homens são deixados de lado nessas questões. Se a gente volta naquele ponto, né? O ensino da educação sexual para o consentimento é voltado quase sempre para situações
de abuso. Né? Não pro lado positivo da educação sexual, mas Exato. pro lado do abuso. Tanto é que ainda se faz muita piada Por isso com isso que ele também. vai focar na mulher. Exato. E aí joga a responsabilidade de mudar essa cultura para quem? Para mulher. Pra mulher. Porque só ela é ensinada. Então o foco Mas, tá nela. mas a mudança deveria vir do homem, né? Sim, exatamente. Só que ela é Exato. responsabilizada. Exato. Gente. O programa tá focado nela. Então, ó, você que vai ser ensinada, tá? Você que vai mudar essa cultura de consentimento. Né? E deixa de lado todas as outras camadas da sociedade, sejam homens ou, sei lá, qualquer outra camada da sociedade. Né? Então dá um foco muito grande na mulher e tira do homem e de quem precisa trabalhar para mudar essa cultura também. E aí, né, na diversidade teria que incluir todas as questões voltadas a sexismo, que a gente falou bastante, racismo, né? Como que a mulher negra no Brasil lida com consentimento, ou como ela foi ensinada a lidar, né? A história Até porque do no Brasil ainda tem muito essa questão da sexualidade, de sexualizar extremamente a mulher negra ainda. Tem isso muito isso. E tem a história, né? O homem negro também. O homem negro também. E tem a história do abuso. Assim, historicamente, né, essa mulher foi abusada. Ela trazida para cá, ela foi abusada. Então isso é uma construção social que vem há muito tempo. Sim. Né? E chega também na discussão da solidão da mulher negra, né? Quando ela fica mais velha. Então, ela foi sempre a mulher que cozinhou, a mulher que cuidou da casa e que estava sempre pronta. E aí, quando ela chega na velhice, ela não tem mais utilidade. Porque ela não é mais hipersexualizada. Então, ela perde esses traços jovens que são super valorizados na cultura neoliberal. Isso aí. E a cultura, né? A gente estava falando de cultura. Vamos falar da mídia. Como é que é o consentimento na mídia? Vocês imaginam? Como é que é? O que vocês veem da mídia sobre consentimento? Na mídia, você está falando assim, filmes, novelas, séries, livros. O que vocês imaginam de construção de consentimento dentro da mídia? Falando sobre adolescentes, eu acho que isso, adolescentes assim, pro público, adolescente, séries, filmes, eu acho que isso, assim, tem tratado mais, tem sido trazido mais pra mídia as questões que adolescentes passam e enfim, isso está sendo muito falado, mas a questão, e a questão de consentimento está ali dentro, ela tá ali, mas eu acho que não tem nada que foque devidamente nisso. Eu não conheço, pelo menos. Com as crianças, a gente tem os belíssimos contos de fadas, né? Então, você tem a Bela Adormecida, que acorda com um beijo inesperado do seu príncipe encantado. Mas que isso não retrata... É um exemplo de consentimento. Isso é um exemplo, e é bem por aí, né? Desde os contos de fadas, as crianças já aprendem que aquela Bela Adormecida, a Branca de Neve é acordada assim também, né? Assim, ela vai ser acordada com um beijo na boca que ela não pediu. Que ela sabe quem é. Ela não sabe o que está acontecendo. Exato. Então já é uma... Desculpa. Ela tava tranquilona lá, no chão dela, adormecida. Construção midiática ali, que parece uma situação de afeto, mas no fundo é uma situação abusiva. Sim. Coitada da Bela Adormecida que está lá dormindo. Tranquilona. Como deveria continuar. E isso é retratado como uma situação que você tem que aceitar. Que é uma coisa bonita, que você tem que estar ali para você aceitar tudo isso que vem. Né? Que é o que a gente tá falando da criança, né? A gente quer apertar, abraçar, esmagar a criança, como se fosse afeto. Mas às vezes a criança não quer, e ela não tem instrumentalização suficiente para falar, agora eu não quero. Né? E a sociedade enxerga isso como um afeto. E essa construção vem de construções da mídia também, em cima da Branca de Neve, da Bela Adormecida, ou de séries de adolescentes e pré-adolescentes, onde... Isso essa questão do afeto entre eles não é tão elaborada em relação ao consentimento. Isso que você estava falando dessa questão do consentimento, da criança não ter os instrumentos certos, mas também tem dentro disso, né, dos contos de fadas e dessa questão cultural, principalmente no Brasil, eu não sei, né, eu tenho essa impressão, posso estar errada, mas de que você colocar esses limites, ou seja, você dar esse consentimento ou não, é uma ofensa. Né? Então, por exemplo, se a Bela Adormecida acordasse e falasse, que isso, o que está acontecendo, não sei o que, eu não queria, não sei o que,
pô, não tem como. Isso, ela seria histérica, ela o seria um príncipe, problema. porque ela ia recusar o príncipe. Exato, príncipe, cara. Exato. Todo Então, mundo quer o assim, príncipe. é visto como uma ofensa você rejeitar algo. Então, acho que essa dificuldade também de você entender, falando até um pouco sobre mim, assim, eu também tenho uma dificuldade de falar não para algumas coisas. E quando eu faço, eu me sinto mal por fazer. Sabe? Tipo, eu não deveria me sentir mal por causa disso. Eu tô impondo aquele limite. E se você impõe um limite, é para que aquela pessoa continue na sua vida. Até um ponto interessante disso, né? Porque a sociedade ensina para o homem que ele tem que ser ativo, né? Então ele tem que ter as suas experiências. Então o homem, ele tira a virgindade da mulher. E a mulher, ela perde. Ela é passiva perde. nisso. Ela é passiva, ela perde. Uhum. E a mulher é ensinada de que ela tem que procurar por aquele parceiro ideal e continuar com aquele parceiro. E daí vem esse sentimento de culpa, da ambiguidade de devo consentir ou não porque eu estou na procura do parceiro ideal. E às vezes esse parceiro ideal só fica se for consentido, porque é uma cultura. Exato. Isso aí, gente. Mais exemplos de filmes com ou sem consentimento? Eu acho que a Bela Adormecida é o exemplo clássico, ideal. Ideal. Por que ela não quer o príncipe, né, cara? Então, Sobre essa relação dos adultos com falar não para as crianças, tem mais que a gente precisa elaborar? Mais alguma coisa? eu acho que é importante reforçar que isso precisa acontecer desde a concepção da criança, com a família junto. Os pais precisam pôr limites em relação a redes sociais, porque a maior parte dos predadores também estão em redes sociais, e é o que a gente estava falando do sexting. A criança não vai ter um repertório para saber se aquilo tem malícia ou não. Explica o que é sexting. O sexting é uma ação de você ter conversas sexuais por mensagem, tipo web sexo. Então, eu acho que a gente precisa desmistificar também, porque muitos desses pais foram criados num ambiente em que eles não puderam ter acesso ao consentimento também. Então, provavelmente eles também não têm esse repertório. Sim. Então, é importante você procurar saber o que é limites para você também, para você conseguir ensinar para o seu filho aquela questão de valores. Então, e professores também. É importante o professor também impor alguns limites para que aquela criança também saiba até onde ela pode ir. Porque todo mundo tem os seus limites, né? Então, acho que é mais isso que eu tinha pra falar. E eu gostaria de reforçar a divisão da responsabilidade, que não é só responsabilidade da família, não é só responsabilidade da escola, são vários fatores que interferem na sexualidade. Sim, e por isso que aquela abordagem positiva, ela tem que incluir todos esses fatores, né? O programa de educação sexual, ele pode acontecer na escola, mas ele pode trazer os pais, ele pode trazer a sociedade. Ele tem que enxergar que existe todo um contexto social que também precisa ser abordado no repertório de educação para o consentimento. Né? E falando de pais, vamos falar de casamento. Casamento é uma constituição legal, certo? E ela é legal da perspectiva de direito e dever. Então, marido e mulher, eles têm direitos e deveres dentro do casamento, não tem? Sim. Sim. Direito e dever também de uma relação sexual, né? Então, o que a gente enxerga na sociedade hoje? Que muitas mulheres, principalmente, elas vão cumprir uma função dentro do casamento, porque elas foram ensinadas dessa forma de que casamento é essa constituição do direito canônico de direito e dever. Ela tem um dever de cumprir uma função sexual com o marido, né? Uhum. Como é que a gente enxerga o consentimento dentro desse contexto de casamento? Eu acho que é ainda mais complicado, porque é muito difícil você desmistificar e você dividir o consentimento do afeto, porque eles não estão atrelados. Eu acho que são coisas diferentes, assim. Pode ser que exista um afeto naquele consentimento ao falar não. Uhum. Mas a pessoa não vai entender isso muitas vezes, né? Sim. E assim, são coisas separadas,
Não, pera, acho que eu falei errado. Acho que elas são coisas juntas, na verdade. Porque mesmo quando você fala não, você também tá dando esse afeto. Tá demonstrando afeto. Você tá demonstrando isso. Então, você tá demonstrando que você se importa com aquela relação ao você impor aquele limite. E o que acontece no casamento, né? A pessoa confunde. Ela acha que ela precisa entregar aquilo como se fosse bater meta mesmo. Uma questão, assim, industrial da coisa. Tipo, não, eu preciso entregar isso para o meu marido, porque senão ela escuta, né? Ai, você vai ver isso na rua, ele vai procurar na rua. Ele vai procurar em outra. Então, assim, é como realmente bater metas, assim, eu preciso estar ali disponível para, independente do quanto eu esteja cansada, eu preciso estar ali naquele momento. Sim. Porque senão ele vai procurar em outro lugar, senão eu perco o meu valor. Então, é muito complicado, assim, no casamento é 3 vezes maior esse abuso, eu acho, assim. E a pessoa também não consegue comunicar isso pro marido. Sim. Sabe? Eu vejo muito próximo, assim, geração da minha avó, já tive conversas com ela que ela falava, minha filha, às vezes eu não queria, né, mas aí ele queria, e aí eu era casada com ele, eu sempre tive um marido só, aí eu fazia. E assim, isso é muito próximo, minha avó tá viva ainda, gente. Então, e a gente vê casos recentes aí discutindo de estupro marital, né? Assim, tá sendo falado mais agora, mais porque agora, foi né? recentemente que foi estabelecido isso legalmente também, né? E a mulher dormindo, o cara abusa, é a minha esposa, eu faço o que eu quero, meu direito, ela tá no dever dela, né? A gente volta na Branca de Neve de novo, né? A Branca de Tem Neve até um fetiche em cima disso, né? Na a Bela pornografia. Adormecida. Também. Tem toda uma elaboração aí perturbada em cima disso, né? Sim. Que foge do consentimento. A gente volta na Bela Adormecida, né? Ela tá lá dormindo, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou o príncipe encantado, eu tenho o domínio desse corpo, né? Mas muito mais do que isso, né? O consentimento que a gente falou lá no começo, o que é? É um conceito que ele é constante. Então ele tem que ser renovado. Então ele é fluido e é revogável. Né? Então a sociedade como um todo, por essa educação, tem que entender isso. Não é porque está dentro de um contexto de casamento ou relacionamento estável que o sim do casamento permite que o marido ou a mulher façam qualquer coisa a qualquer momento. O consentimento tem esse conceito de ser renovado a qualquer momento. Não pode ser que a hora sim, hora não. Então, tem que quebrar o elaboração. binarismo. Coisa de bom, ruim. E essa construção social de direito e dever do casamento, né, que vem muito da questão do próprio direito canônico, ela tem que ser revista pela sociedade. A atuação do marido e da mulher na questão do consentimento tem que ser revista. Porque a mulher era uma propriedade, né? Então você dá uma propriedade. Pote e ela é sua propriedade. Mas, por outro lado, também, o homem, aquilo que você falou, do homem ter que ser sempre ativo, muitas vezes também isso faz com que ele precise fazer aquilo. Então, eu só sou homem suficiente se eu transar com a minha mulher toda noite. Então, tem muito essa questão dele ser ativo e ele também não poder falar não. Porque como assim você vai negar? Sim. Como você assim não é homem suficiente? Você não quer. Então tem muito essa questão também do homem, ele ter que aceitar tudo. Ele ter que o tempo todo estar ali presente e tem que estar sempre na libido. Sempre. Sim. A libido altíssima. Então, assim, também tem essa questão, né? Da mulher ter que estar disponível, mas o homem também tem que estar sempre disponível. E daí, como é que você comunica essas... A mulher tem que estar disponível, o homem pronto e sempre querer. Exato. Exato. E os homens sofrem muito com isso, né? Porque quando tem alguma disfuncionalidade, até por uma questão fisiológica, eles não contam porque eles têm vergonha, porque vão ser menos homens, porque não conseguem terminar o ato. E, assim, perde uma questão de cuidado. E o que a gente não falou ainda que precisa ser falado sobre o tema consentimento e educação sexual? Nossa, pergunta difícil. Além de tanta coisa aqui. Ou o que é mais importante que tem que ser, essa aqui, se for para levar uma mensagem, que seja essa. Não tem idade para começar. Não tem idade para começar. Ensinar sobre consentimento e educação sexual, que é a mesma coisa, precisa acontecer desde sempre, não tem idade. Acho que esse é o bordão que tem que ter. Para mim, o bordão que é uma prioridade para mim, que eu sempre levei comigo,
a sua prioridade é sempre você. Então você precisa entender os seus limites. A partir dos seus limites, você entende o limite do outro e não deixa aquele outro ultrapassar os seus limites. Então entenda quem é você, priorize o seu, depois você pensa na priorização do outro, porque o outro não vai pensar em você. E para mim, eu acho que o que a gente tem que levar é que esse tema ele é o principal dentro da educação sexual. Se tem alguma coisa que não é ensinada adequadamente hoje, é consentimento. A gente não tem programas adequados no Brasil para falar especificamente sobre consentimento. Sim. E os meninos, principalmente, que aprendem... A nossa cultura aprende isso, né? A cultura eu vou falar especificamente do carnaval, mas ela é muito assim, né? Dentro do carnaval que você pode tudo, esse pode tudo às vezes vira uma questão complicada, né? Até os movimentos mais recentes aí de não é não, né? Estão muito voltados a mudar essa cultura do carnaval, que sempre foi muito de não consentimento. E eu acho que, assim, se tratando de Brasil, eu acho que o tema do consentimento é um dos que mais tem tabu em cima, por incrível que pareça. Porque é justamente por conta disso, dessa questão cultural de ser uma ofensa você falar o que você pensa, de você querer estabelecer esse limite. É visto como algo egoísta, eu acho que é muito difícil porque está enraizado isso de um jeito. Então é um dos que mais precisa urgentemente mudar. E até como o Brasil é visto lá fora, né? Então, quando uma mulher sai daqui do Brasil, por exemplo, vai tentar um emprego fora, vai tentar alguma carreira fora, ela é vista como um objeto, hipersexualizada, alguém que está ali presente para qualquer coisa, está aberta, o que é uma representação que vem dessa cultura, que está enraizada. Uhum. Legal, gente. Então finalizamos aqui mais um episódio do Sexualidade em Pauta, projeto de extensão universitária da Univap, 6º semestre de Psicologia. Eu, Gustavo. Catarina. Lueica. Aí temos o Pedro. Grandíssimo Saguinha. Pedro Saga aqui, que é o nosso técnico de som. Vem aqui, Saga, dá um oi. Fala o seu... Fala o seu Instagram. É Puro Saga. Puro Saga. Contratem o Saga, ele é multiartista, multifuncional, DJ, rapper. Também da Univap. Beatbox. Anda de ônibus. E temos também a Clarissa e o Pedro... Falk. Pedro. Ele é o Falk. O outro Pedro. O nosso projeto Sexualidade em Pauta. É isso aí, gente. Obrigado. Até o próximo. Obrigada, gente.